Pessoal, nessa época de pandemia do coronavírus, nós temos diversos impactos às relações de trabalho. Já falei num outro vídeo, que o empregador pode manter as atividades desde que ela não esteja proibida, não esteja elencada no rol de eventual decreto municipal ou estadual ou eventualmente federal que trate da matéria. Então, se a atividade não for expressamente vedada, o empregador ele pode sim manter as suas atividades. Inclusive, aquelas atividades essenciais devem ser mantidas. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos como atividades essenciais que devem ser mantidas as atividades de saúde, atividade de fornecimento de alimentos, como supermercados, padarias, enfim, e também atividade de transporte. Essas atividades, basicamente em todos os lugares, serão mantidas, até porque se não tem transporte, não tem como os profissionais de saúde também se locomoverem, enfim, e sem produtos alimentícios, não tem como as pessoas ficarem em casa, enfim. Então, regra geral, isso vai acontecer, vai se repetir em todos os locais. Bom, o empregador, ou ele manteve a sua atividade funcionando porque pode, porque é obrigado, porque é obrigado, porque está numa dessas atividades de saúde, fornecimento de alimentos ou transporte, ou então, como ele não é proibido de manter suas atividades, ele optou por manter, certo? E eventualmente pode ter mantido presencialmente, tá? Ele pode manter atividade presencial porque o contato social, decreto, por exemplo, no estado de São Paulo, recomenda que você não tenha contato social. No entanto, não proíbe. Então, se não está proibido o contato social, é possível sim que o empregador exija o comparecimento no local de trabalho, desde que não tenha atendimento ao público, certo? Bom, feitas essas premissas, a gente passa ao tema, o tópico aqui que eu coloquei para falar para vocês, sobre a situação dos grupos vulneráveis. Aqueles com mais de 60 anos ou que tenham doenças pré-existentes ou eventualmente gestantes, Então, aqueles grupos de risco, como ficam dentro desse panorama nas atividades que serão mantidas? O MPT tem nota técnica sobre a questão. Nota técnica, ela diz o seguinte, ela diz que o empregador não deve manter os grupos de risco trabalhando. E veja, esse é um ponto que ninguém discute, Nem mesmo o governo federal, que até hoje, dia dessa gravação aqui, dia 28 de março, mantém uma posição de que todos devem manter as suas atividades normalmente, mas defende, até o próprio presidente da República se manifestou nesse sentido, que o isolamento tem que ser apenas dos grupos de risco. O grupo de risco, então, seria mantido em casa, evitando-se o contato social apenas daqueles que estão no grupo de risco. Portanto, uma coisa é certa, todos convergem no sentido de que, na ideia de que os grupos de risco devem ser mantidos em isolamento. E aqui, pensando que isso é uma matéria de direito ambiental do trabalho, já que versa sobre a saúde, a segurança, inclusive o direito à vida desses que estão nos grupos de risco, nós temos que pensar o seguinte, nesse caso nós devemos aplicar o princípio da prevenção. O princípio da prevenção no direito ambiental difere-se do princípio da precaução. Na precaução, a gente está falando de uma situação de desconhecimento científico sobre um eventual risco à saúde. A prevenção não, na prevenção a gente conhece o risco, a gente sabe o risco, então a gente tem que eliminar esse risco como um todo. E é o caso desse pessoal do grupo de risco. Nós sabemos, todos sabem, a comunidade científica aparentemente não diverge sobre esse aspecto, de que os grupos de risco podem ser muito afetados, com risco grave à saúde e à sua vida. Portanto, dentro do critério da prevenção, o empregador não pode exigir o trabalho daqueles que estão no grupo de risco. Ele deve imediatamente determinar o afastamento dessas pessoas, remunerado, obviamente, Você não vai afastar sem remuneração, então tem que ser um afastamento remunerado. Só que surge uma questão muito específica. Como fica, e esse é algo que o MPT está se debruçando, o Judiciário Trabalhista está se debruçando, e é realmente uma escolha de Sofia, gente. É uma situação muito difícil de você decidir, tá? É algo que, assim, é muito difícil estar nessa posição nesse momento. Qual é essa?
nós temos atividades, como eu disse, essenciais. Essas atividades têm que ser mantidas: transporte, fornecimento de alimentos e hospitais. Como fica a situação do pessoal do grupo de risco nessas atividades? Então vamos pensar um exemplo drástico, exemplo de hospitais. O hospital, se ele tirar um efetivo, por exemplo, maior de 60 anos, gestantes e pessoas com doenças pré-existentes, o efetivo dele vai diminuir muito, a sua capacidade de atendimento vai diminuir demais. E vamos pensar ainda em médicos, né? Se você tem aqueles médicos com mais de 60 anos, que são pessoas muito experientes, pessoas muito importantes, muitas vezes são chefes ali dos setores nos hospitais. Como vai ficar o atendimento, né? Qual será o prejuízo ao atendimento com a retirada de toda essa população de empregados de suma importância para um hospital, né? Como que fica isso? É mais fácil nos outros setores, mas nos setores de hospital é uma decisão realmente muito difícil. O MPT está tendo que se debruçar sobre essa questão diariamente, o Judiciário Trabalhista também. É algo que é muito difícil. A nossa nota técnica do MPT diz que, mesmo no serviço de saúde, esses grupos de risco devem ser afastados. Então a solução que a gente teria seria uma contratação emergencial de outros profissionais, né, para suprir essa demanda, mas a orientação, né, da nota técnica é no sentido sim de afastamento mesmo desses profissionais. Pensando que essa é uma decisão muito difícil, porque é uma decisão em que nós estaremos aqui, né, como eu disse antes, dentro de uma escolha de Sofia. A gente estará muitas vezes escolhendo, né, infelizmente, quem vive, quem não vive, porque ao retirar profissionais de saúde, pode ser que nós estejamos causando aí um prejuízo no atendimento que vai eventualmente causar também um problema ali àquele que demanda a assistência na saúde. Então realmente é muito difícil, né? Eu digo aqui para vocês a orientação da nota técnica, eu trago aqui o problema para vocês, mas eu mesmo tenho grande dificuldade em saber como resolver e como me posicionar numa situação dessa. Dentro do Ministério Público do Trabalho, nós temos o princípio da independência funcional, no Judiciário também, segundo o qual o membro do Ministério Público ou do Poder Judiciário, ele age de acordo com a sua convicção. Então, cada juiz, cada membro do Ministério Público poderá se pronunciar de acordo com a sua livre convicção, sem qualquer interferência externa ou interna no âmbito das suas manifestações, na sua atividade finalística. No entanto, né, nós temos que buscar também dentro do Ministério Público uma certa unidade, né, que é um dos princípios constitucionais também. Né? O Ministério Público tem como princípios a unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Pensando na unidade, nós temos essa orientação da Coordenadoria Nacional, aqui em conjunto, né, que é uma orientação da CONAP do MPT, que é a Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades na Administração Pública, em conjunto com a CODEMAT, que é a Coordenadoria do Meio Ambiente de Trabalho, nesse sentido de afastamento, né, dos grupos de risco, mesmo no setor de saúde. Portanto, né, é uma diretriz que provavelmente vai prevalecer na maior parte dos casos dentro do MPT. No entanto, né, reforço que não é uma questão simples, é uma questão bastante complexa e que estará aí diariamente para ser resolvida também por todos os profissionais do direito, advogados, também pelos empresários, por todos aqueles que têm que tomar decisões nesse sentido. Então, está aqui a minha contribuição para que vocês possam, eventualmente, tomar uma decisão com um pouco mais de embasamento, tá bom? Um grande abraço, se gostaram desse vídeo, curte aqui, por favor, encaminha para os amigos, vamos difundir a informação nesse momento tão importante, tão difícil para toda a nossa sociedade.